Olá, meus amigos e minhas amigas, canal Sangue Santista 3S está na área. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para falar muito de Santos Futebol Clube. A partir de agora, com todos vocês, vamos falar de Santos Futebol Clube na busca por reforços aí já para a sequência da temporada. Vamos falar também notícias atualizadas do goleiro John e também vamos falar do Marcos Leonardo, que desperta interesse de vários clubes do futebol europeu, principalmente do clube italiano. A gente vai falar tudo sobre isso, muito mais a partir de agora com todos vocês aqui no Sangue Santista 3S, hein? Mas antes, você que está chegando aqui, não se inscreveu, já vai se inscrevendo, ativa o sininho, assim você não perde nada aqui. Sempre o YouTube vai notificar você das lives e também dos vídeos. Você que já é inscrito, aquele negócio, né, meu irmão? Dá aquele like aí que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? Então bora lá, vamos falar do Santos Futebol Clube nesta segunda-feira, que é o seguinte, hein? Eu queria começar falando sobre o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, que está disputando o Campeonato Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, que estreou ontem, perdeu para a Itália por 3-2. Só que o Marcos Leonardo fez a parte dele, jogou bem, fez os gols da seleção brasileira. E aí, o nosso querido, então, Marcos Leonardo já está despertando interesse de mais um clube, depois da Roma, de outros clubes. O Marcos Leonardo agora desperta interesse da Juventus, da Itália, que é ainda maior que a Roma, com todo respeito à Roma, mas a Juventus é o maior clube da Itália, ao lado do Milan, os dois maiores, e da Inter também, vai. Senão o pessoal que torce para a Inter vai achar ruim. Mas então, os três clubes, que são os três maiores da Itália, a Juventus está interessada no Marcos Leonardo, está encantada com o futebol do centroavante, né, um jovem, forte, né, tem assim o chute forte, consegue também disputar com os zagueiros ali, e é um talento do Santos Futebol Clube, né? O Marcos Leonardo, ele tem contrato com o Santos, todo mundo já sabe, até 2026, né? E a multa rescisória dele é 100 milhões de euros, que ninguém vai pagar, ninguém vai chegar nesses valores, mas o Santos aceita negociar, né, por um terço disso. Fala-se que o Santos vai pedir 35 milhões de euros no mínimo pelo Marcos Leonardo. E se ele continuar jogando bem, fazendo os gols pela seleção sub-20, o seu passe vai valorizar ainda mais. Então, a Juventus, que está interessada na contratação do Marcos Leonardo, é a bola da vez, que é um jogador que eles entendem que é para o futuro, um jogador jovem, atacante, porque a Juventus também precisa de uma reformulação. E o Santos, logicamente, que pretende o quê? Conseguir fazer o valor maior, a maior venda com o Marcos Leonardo, tipo, pode ser 30, 35, 40, 45 milhões de euros. O Santos vai tentar pegar o valor máximo que ele conseguir pelo Marcos Leonardo, digamos assim, nesse leilão dos clubes europeus, que tem Sporting, tem Roma, tem a própria Juventus. Então, quanto mais os clubes estiverem interessados no Marcos Leonardo, mais o Santos vai poder faturar, e ele deverá ser vendido. Acho que o Marcos Leonardo não veste mais a camisa do Santos, e, consequentemente, o Santos agora na janela então, de agosto deverá sacramentar a ida do Marcos Leonardo para o futebol europeu, ok? Então é isso daí. Do Marcos Leonardo, eu queria falar um pouco da situação do goleiro John, né, gente? Que tem contrato com o Santos ainda, e o Santos pegou o goleiro John, emprestou para o Internacional, porque ele não vinha jogando, ele queria também jogar, só que o titular da posição, o João Paulo, não dá brecha para ele. Então no Santos ele não estava jogando. O Santos emprestou o John, só que o John não está jogando também no Internacional. Então segue lá amargando uma bela de uma reserva lá. Ele jogou apenas 3 partidas na temporada, o goleiro John. E todo mundo achava que o Santos emprestando o John para um outro clube, ele se valorizaria e o Santos conseguiria uma negociação, uma venda com o John. Mas ele não está jogando também no Internacional. Então o que acontece é que o goleiro do Santos, o John, que é um bom goleiro, não tem oportunidades, não consegue jogar. O goleiro do Internacional, que tem no momento lá, está nas graças do treinador. Então o John amarga essa reserva. E aí, será que, como ele tem contrato com o Santos, ele deveria voltar para a Vila Belmiro, já que não está jogando lá? Ele seria aí o jogador imediato do João Paulo na reserva, porque tem o Vladimir também, né? Mas acho que o John é mais goleiro que o Vladimir. Então a situação do John não está legal no Internacional. Ele está amargando a reserva lá e não vem jogando. É preocupante para o Santos, que fez o empréstimo achando e pensando que ele conseguisse se destacar lá,
e o Santos poder negociar ele com algum clube aí, principalmente do futebol europeu ou próprio internacional em definitivo, ok? E também vamos falar agora, para finalizar, de contratações do Santos. Meus amigos e minhas amigas, o Peixe então busca reforços para agora o meio do ano, na janela de agosto. E é o seguinte, hein? Santos está interessado fortemente em contratar mais um zagueiro, porque a gente já sabe que o Bauerman está afastado, o Joaquim cresceu demais, a gente falava do Joaquim, lembra? Ah, o zagueiro 16 milhões, que a torcida do Santos fala que não joga nada, pega no pé. Calma, precisava de uma sequência. E ele vem provando que ele é um belo zagueiro, mas tem também o Messias, que está fazendo dupla com ele, mas demais o Santos não tem muitos jogadores nessa posição. O Luiz Felipe fica naquela se vai, não deve jogar mais o Santos. O Maicon está inseguro e não vem jogando. E você precisa de mais zagueiro. O Santos quer um zagueiro canhoto. Um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, então. E é o seguinte, o Peixe está estudando o nome, interessado no zagueiro Alejandro Catena, zagueiro do Rayo Vallecano da Espanha, né? E é o seguinte, esse jogador joga pelo lado esquerdo, então da defesa, zagueiro pelo lado esquerdo, e ele tem contrato só até agora no meio do ano com o Rayo Vallecano. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e o Santos não precisaria desembolsar nada por ele, apenas negociar o salário e o tempo de contrato. E o Santos já disse que os valores que o Santos consultou desse jogador, Alejandro Catena, cabe no orçamento do Santos. Então o Santos conseguiria pagar para ter esse zagueiro de 28 anos que joga no Rayo Vallecano da Espanha. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas, o jogador que o Santos então tenta a contratação e a gente espera que dê certo, porque o Peixe precisa de reforços para a sequência da temporada. Então, estamos esmiuçando a Breaking News do Peixão atualizada, sempre com notícias do Peixe aí. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre todos esses assuntos que nós falamos aqui. A gente volta com mais Santos a qualquer momento aqui no canal. Valeu, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, eu fui!